Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Segunda rodada do segundo dia da final aqui entre Magnus Carlsen e Wesley So. No primeiro dia o match terminou no empate, 2 vitórias para cada um. No dia de hoje já tivemos uma vitória do Magnus Carlsen na primeira rodada, aniversário de Magnus Carlsen. E agora, será que o Wesley So vai reagir? Ou será que o Magnus Carlsen já vai abrir uma vantagem de 2 pontos logo na segunda rodada? Ou vai empatar? Não sei. Fora essas 3 possibilidades, não existe nenhuma. E vamos descobrir agora então. Magnus Carlsen abre a partida com o peão da dama D4, cavalo em F6 pelo Wesley So, C4 e aqui E6, cavalo em F3, D5 transpondo para o gambito da dama recusado, cavalo C3, C5, já vi isso antes, C por D5, C por D4, tô tendo um déjà vu. Dama por D4, E por D5 e aqui E4. O Magnus Carlsen jogou isso contra o Wesley So ontem, venceu a partida, ele tá querendo repetir, parece que o Wesley So provocou para jogar a mesma abertura. Certamente andou estudando aí, né? Com certeza na noite aí ficou estudando. D por E4, dama por D8, rei por D8 e aqui cavalo G5, né? A gente viu que ontem, quando o Magnus Carlsen jogou isso, ele fica atacando o peão e fica atacando em F7. Aqui bispo E6 foi jogado pelo Wesley So. E aqui, ao invés de capturar o peão de volta, o Magnus Carlsen faz cavalo por E6 e F por E6. Da mesma forma que ontem, bispo C4 igualzinho, rei E7, tudo certo, roque. Aqui cavalo BD7 e as coisas já começam a ficar um pouco diferentes. Torre D1, torre C8 atacando o bispo, bispo em E2 e agora A6 aqui pelo Wesley So. Bispo em E3, torre em C6, torre de A em C1, preparando aí a torre na coluna C, vai brigar pela coluna C e aqui rei D8 pelo Wesley So, liberando o bispo de casas escuras para poder jogar. Bispo D4, aqui bispo D6 e cavalo em A4, propondo aí a troca das torres. Temos torre por C1 e rei E7 e a questão é, será que o Magnus Carlsen tem compensação pelo peão que ele gambitou? Ontem a gente viu que ele teve. O Magnus Carlsen conseguiu não só ter compensação, depois ficou com um peão a mais, tudo e venceu, né? Então realmente isso aconteceu. A questão dessa abertura que eles jogaram, esse gambito do Magnus Carlsen será que as brancas têm compensação? É disso que se trata essa partida. Aqui o Magnus Carlsen segue com G3, agora dando uma casa para o rei, bloqueando a ação do bispo. Torre em D8 e agora bispo em E3, colocando o bispo aqui em segurança. Ele estava alvo de alguns ataques descobertos no futuro. Cavalo D5, bispo G5, cheque forçando aqui, né? Aqui um bloqueio. Então o cavalo, na verdade, de 7, né? Qualquer um desses cavalos pode bloquear. Cavalo de 7 em F6 foi jogado e aqui cavalo C5, um cavalo na quinta horizontal é sempre perigoso, né? Atacando agora o peão de B7, atacando em A6, não dá para subir o peão se não cai em A6, portanto o bispo por C5, eliminando aí esse forte cavalo, torre por C5 e H6 atacando o bispo. Bispo volta lá para C1, cavalo B4 e aqui torre C7 cheque, dando cheque. Quer capturar o peão na sequência, praticamente força aqui a resposta do Wesley So. Torre em D7, foi o lance jogado. E agora a torre por D7 cheque, rei por D7 e bispo D2. Aqui o Magnus Carlsen vai para uma ideia interessante, ele está atacando o cavalo e provocando aqui, né, o Wesley So a capturar em A2. Não foi lance jogado, aqui o Wesley So segue protegendo o cavalo com o cavalo de F em D5, mas se ele tivesse jogado o cavalo aqui por A2, bispo por C4 traria uma boa posição para as brancas, né? Atacando agora o cavalo não tem casa para fugir, né? Então as brancas ganhariam nessa linha? Não ganhariam, as pretas ainda poderiam tentar um recurso aqui como E3, né? Depois de bispo por E3 o cavalo está saindo. E se F por E3 aí as pretas estão melhores aqui, na verdade, porque tem cavalo E4 aí atacando o bispo. E depois de bispo A5, por exemplo, tentando aqui continuar controlando o cavalo voltaria para C1, né? Tá? Então aqui realmente cavalo por A2, né? Poderia ter sido jogado, mas depois de bispo C4 aqui e E3, não F por E3, mas sim bispo por E3, daria um jogo legal aí para as brancas. Depois de cavalo B4, bispo C5, atacando o cavalo indo lá para F8, com uma posição equilibrada aí, daria compensação pelo peão a menos para as brancas, né? Mas o Wesley So não tá afim de dar compensação nenhuma para o Magnus Carlsen, ele segue com o cavalo de F em D5, protegendo agora o cavalo. Temos A3, cutucando o cavalo daí,
cavalo D3 e agora B3 aqui pelo Magnus Carlsen. Tirando, né, o peão aqui que estava atacado pelo cavalo. Rei D6 melhorando a posição do rei F3, tentando desviar o defensor do cavalo. Cavalo aqui em C5, colocando aí o cavalo em segurança e protegendo o peão central. F por E4, cavalo por E4 e agora bispo está atacado, bispo em C1, colocando aí o bispo em segurança. E agora a questão é a seguinte, né? O Wesley So conseguiu trocar aí aquele peão central, né? Aquele peão que estava dobrado na coluna E. E agora no final dessa história sobrou uma batalha de peças menores, par de bispos para o Magnus Carlsen contra par de cavalos do Wesley So. O problema todo é que agora o Wesley So está num final com um peão a mais e um peão passado. Então olha o que o Wesley So conseguiu fazer nessa partida até agora. E será que ele vai conseguir transformar isso essa vantagem numa vitória? Vamos dar uma olhada como é que segue a partida. Vale dizer que a posição do rei do Wesley So também está melhor do que a posição do rei do Magnus Carlsen. E5 pelo Wesley So, B4, cavalo de C3 atacando o bispo de E2. Bispo em F1 colocando o bispo em segurança, E4 avançando com o peão passado. Rei F2, rei E5 melhorando a posição do rei. Notem aqui uma parede, o rei do Magnus Carlsen não consegue entrar na posição. Bispo em H3, talvez de olho em bispo C8, atacando esses peões. B6 evitando, já salvando o primeiro deles. Bispo B2 cravando aqui o cavalo. E agora rei D4 melhorando a posição do rei, querendo entrar com o rei aqui em D3. Bispo F1 impedindo a entrada do rei. E agora B5 avançando com o peão e protegendo também o peão de A6 que estava atacado. Rei E1 tentando manter o rei no domínio da casa de promoção aqui do peão. Rei em E3 melhorando a posição do rei. E agora bispo C1, cheque. Sai daí, sai daí. Rei volta para D4 e agora bispo B2 cravando o cavalo de novo. Propondo um empate aqui o Magnus Carlsen, né? Vamos repetir lance e tal. Mas o Wesley So não quer não. Não quer não, ele segue avançando. Peão para E3 e quando o peão passado avança o tabuleiro treme. Aqui bispo em A1 mantendo aí, fazendo qualquer lance, passando a vez, né? Desafiando aí o Wesley So. Como é que você vai vencer aí? Eu vou jogar bispo em A1 e eu quero ver qual é o seu plano aí. Porque o rei do Wesley So também não consegue entrar aqui na posição, né? Então aqui G6 pelo Wesley So, simplesmente tirando mais uma peça dessa diagonal. Bispo em H3 aqui pelo Magnus Carlsen, rei D3, agora o rei entrou na posição. Bispo C8 indo para cima desses peões. Cavalo B1 aqui pelo Wesley So, atacando o peão de A3. Agora a partida seguiu com o bispo B2, defendendo aqui o peão de A3 e cavalo D2, olha que manobra sensacional aqui do Wesley So. A partida seguiu com o bispo G4, segurando aqui esse fortíssimo lance de cavalo em F3 cheque, que expulsaria o rei aqui da casa de promoção e seguiria, né, com E2 e E1 promovendo para a dama. Então bispo G4 segurando a casa de F3, cavalo C3 trazendo mais uma peça, bispo por C3, rei por C3 e rei E2. O Magnus Carlsen segue na luta. Cavalo C4, colocando aqui uma defesa no peão, liberando o rei para capturar os peões na ala da dama. Bispo C8 indo para cima dos peões do Wesley So, cavalo por A3, bispo por A6, rei D4 protegendo o peão, liberando o cavalo para ir para cima do outro peão. H4, jogar o quê? H4, cavalo B1 aqui pelo Magnus Carlsen, rei D1 pelo Wesley So, rei D1 pelo Magnus Carlsen, cavalo C3 cheque, rei C2 e agora G5 colocando todos os peões em casas escuras, imunes ao bispo de casas claras. H por G5, H por G5 e G4. E agora, será que dá para progredir nessa posição? Qual será o plano do Wesley So? Rei C4, claro, atacando esse peão indefeso aqui de B4. O Magnus Carlsen segue na luta. Bispo C8, rei por B4. E aqui rei D3 atacando o peão. E2 avançando, rei D2 controlando a casa de promoção do peão. E aqui, qual é o plano? Será que dá para progredir? Se você quiser dar pausa nessa posição e tentar encontrar um lance bom aqui, bom, vários lances aqui são bons. Se você encontrou rei B3, aqui tá ótimo. Rei A4 também tá bom, rei A3 melhor ainda, né? Aqui rei A3 foi jogado pelo Wesley So, deixando o cavalo, o rei não pode capturar o cavalo, né? Senão o peão avança. Aqui bispo em F5 foi jogado e agora B4 avançando com o peão da coluna B. Bispo D3 atacando o peão, mas agora B3 avançando mais uma vez o peão e nessa posição não dá mais. Magnus Carlsen abandona aí a partida, reação do Wesley So aí, que coisa, hein? Esses jogadores aí, hoje quem tá de negras tá vencendo. Ontem quem jogou de brancas
ganhou todas, né? Hoje quem tá jogando de negras tá vencendo, né? Então, e muito interessante isso. Aqui o Wesley So, então, empatando o match no segundo dia, né? Tá tudo igual. A gente vai ter ainda mais 2 rodadas, partindo aí de um completo equilíbrio esse match, né? Então, cada jogador buscando a reação na hora certa. Ontem o Wesley So chegou ganhando, depois o Carlsen, né, reagiu e tal. E hoje o contrário, o Carlsen chegou ganhando de negras, né? E agora o Wesley So reagiu. E aqui não dava mais, né, pessoal? Aqui B2, B1, né? Tá vindo e tal, não tem como segurar aqui essa continuação, né? Então aqui, o que dá pra jogar aqui? Bispo G6, só pra ilustrar. Bispo B2, Bispo F5, só passando a vez aqui. Rei A2 primeiro, né? Mantendo o cavalo protegendo o peão, para poder promover e capturar aqui de rei, né? Então aqui depois de bispo E6 cheque, por exemplo, só para dar aquela enrolada, bispo F5 e tal, promove aqui, bispo toma, rei toma, e aí não tem como, as pretas continuam não podendo tomar o cavalo se não promove, e as brancas não tem o que fazer em relação a isso, né? Vão jogar o que? Rei E1 aqui, aí tá vindo rei C1 ou rei C2, tanto faz. Aí rei F2, rei D2 e o peão vai ser promovido, né? Não tem como evitar essa vitória aí das pretas, por isso que depois de B3 simplesmente aqui o Magnus Carlsen abandonou. Emocionante essa final do Skilling Open 2020, a gente segue cobrindo mais partidas dessa final. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!